Olá, pessoal, boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindo de volta ao canal. Aqui quem vos fala é Adriano Nascimento. Eu ando aqui um bocadinho complicado, queria estar fazendo mais conteúdos, mas está difícil. Mas a gente vai se virando conforme pode, nós vamos apresentando aqui o que pode. Hoje eu vou abordar um bocadinho a situação da economia em Portugal. Obviamente não estou a falar aqui de termos técnicos nem nada disso, é ponto de vista de quem vive aqui há algum tempo. Vou fazer aqui termos comparativos, digamos assim, de poder econômico, poder de compra, de quando cheguei e o que atualmente acontece em Portugal. Toda a gente sabe que Portugal é um país pequeno, está agregado ao bloco europeu, União Europeia, portanto aqui funciona uma moeda corrente única, que é o euro. E nem sempre isso também é muita vantagem a um país pequeno, por causa da economia dos países grandes, né? Estamos a falar de Alemanha, França, nem digo da Inglaterra, porque sempre foi a libra esterlina, nunca alteraram, mas fizeram parte do bloco. Pronto, isso são N coisas. Podem questionar por que mas Luxemburgo é um país pequeno, mas a Suíça é um país pequeno e tem condições financeiras boas. Mas isso já são outros aspectos, já são aspectos sociais, culturais e que geram outro modelo financeiro, né? Portanto, que levam a isso. Mas isso também já são outros temas, outras abordagens. Vamos falar aqui um bocadinho só mesmo de Portugal. O meu ponto de vista, o que eu queria abordar, o que eu vejo aqui em Portugal hoje em dia. Obviamente que outras pessoas que vivem cá, ao mesmo tempo, ou há mais tempo, ou há menos tempo, podem ter um ponto de vista diferente. E como eu digo, isso aqui é para a gente dar sugestões, opiniões, não estou aqui para impor e nem ser imposto nada. Fazendo comparações a nível financeiro, quando cheguei em Portugal, o ordenado mínimo era a volta de 400 euros. Hoje está a volta de 780, salvo erro, e para o ano vai subir um bocadinho mais. Eu lembro que quando cheguei a Portugal, eu fui viver praticamente no centro de Lisboa, que era a zona do Largo do Rato, uma zona ali ao pé do Marquês de Pombal. Vivíamos ali que ele era considerado um T2, que depois era dividido em T3, pequenino, claro, uma área pequena. Mas esse apartamento, posso dizer que tinha a volta de 60 metros quadrados. E a renda desse apartamento era a volta de 400 euros, ou seja, digamos que um ordenado mínimo, né? Com o passar do tempo, ou seja, já vou fazer uma comparação de lá para agora. Saí de lá, fui viver para Sintra, depois agora já vivo em Mafra. Mas pronto, um resumo a nível de rendas. Esse apartamento, a volta de 60 metros quadrados, que na altura pagava-se 400 euros, há uns meses atrás, uma pessoa amiga estava vindo para Portugal, precisava viver ali na zona central e questionou-me se eu conseguia fazer umas pesquisas e se arranjava alguma coisa, né, em condições ali no centro de Lisboa. Até questionei com ela se era mesmo isso necessário, porque as rendas em Portugal subiram muito. Então uma pessoa que hoje pensa em ir para Lisboa, ou viver numa região central, assim, mais próxima a Lisboa, tem que ponderar muito se é necessário a nível de trabalho, se conforto e se há condições para isso. E devido ao trabalho dele, ele disse que não e preferia isso. Resumindo, fui procurar alguma coisa ali para o centro. E por ironia do destino, qual era a casa que uma das casas que eu encontrei disponível para renda era esse apartamento que eu vivia naquela época, que pagava 400 euros. E agora, o mesmo apartamento estava à renda por 1.600 euros. Ou seja, 4 vezes mais o valor que era. E queiram se surpreender ou não, o ordenado mínimo era 400 euros. Mas hoje em dia não é 1.600. Como eu disse, o ordenado são 780 euros. Então, só a nível de rendas, pessoal, o choque aqui foi muito grande. Isso tudo tem a ver, obviamente, com aquilo que eu estava a dizer. Um país pequeno, quando vive numa zona onde tem a moeda muito forte, e depois vem muito investimento estrangeiro, porque países mais ricos, as pessoas investem muito dinheiro aqui, as coisas sobrevalorizam, foi o caso dos imóveis. O setor imobiliário aqui em Portugal, de 2016, pós-crise e tudo,
começou a crescer. Então, aí no ano de pandemia e a seguir pandemia, isso disparou absurdamente. Então, tudo que era imóvel disparou o preço a nível de compra e venda, consequentemente, a nível de arrendamento também dispararam. Ou seja, então estamos a falar de um ponto que é renda, que foi uma coisa absurda. Depois, a seguir, a gente podemos falar também a nível de comida. Daquela altura, quando cá cheguei, recordo muito bem, tinha um Mini Preço, que é uma rede de supermercados que tem, uma cadeia de supermercados espanholas que tem em Portugal, era mesmo abaixo, ao pé da Praça das Flores, onde eu morava. Então era o mercado mais recorrente que a gente ia fazer compra. Às vezes a gente ia fazer compra em separado, cada um ia lá e comprava suas coisas, às vezes fazia compra em conjunto. Mas a média que a gente gastava de comida, né, normal, eram 20 euros por pessoa por semana. Fazíamos a compra por semana, ia uma pessoa só buscar para 4 pessoas, era 80 euros, ou ia cada um buscar o seu, a média que gastava era 20 euros por semana. Obviamente que depois cada um, se quisesse colocar mais qualquer coisa, isso era um gasto à parte, estou a falar do básico. E hoje eu digo, qualquer pessoa que precisa do básico por semana aqui deve gastar a volta de 50 euros. E estou a falar do básico do básico. Nem era do básico daquela altura, é do básico de agora. É o mínimo da alimentação e higiene pessoal, a pessoa vai gastar 40 e 50 euros por semana. Ou seja, também mais do que dobrou. E estou a falar do básico do básico. Se fosse o básico daquela altura, já podia falar aí a volta dos 80 euros. Ou seja, também quadriplicava a situação. Custos de energia, água, internet, essas coisas também todas subiram. Não tão proporcional quanto comida e alojamento e arrendamento, mas também subiram muito. Então, em contas básicas, hoje, uma pessoa que naquela altura, 400 euros, que era um ordenado mínimo, se a pessoa tivesse aí para dividir casa com mais 2 pessoas ou 3 pessoas, que é o caso na altura a gente dividia em 4 pessoas, cada um, mesmo que ganhasse um ordenado mínimo, conseguia pagar a renda, conseguia comer muito bem e, ironicamente, sobravam os trocos, mas obviamente que a gente ganhava muito mais com o ordenado mínimo. Hoje, uma pessoa que, mesmo que divida uma casa em 4, aquela mesma casa, aquela mesma situação, com um ordenado mínimo, provavelmente não consiga se safar. Então, é isso que eu quis aqui passar um bocadinho dessa experiência. Muitas pessoas me perguntam, às vezes, amigos do Brasil e parentes, isso, como é que está Portugal? Estou pensando em ir para Portugal e isso. Não venha para Portugal, pelo menos dependendo do que for investir, com a ilusão de que se venha ganhar dinheiro. Portugal é um país economicamente mais fragilizado da União Europeia. Nesse momento, se você vier com bom dinheiro para investir, você pode ganhar algum dinheiro. Há vários ramos que você pode investir. Mas a vir a nível de imigração, assim, e para conseguir fazer um dinheiro, assim, digamos, do zero, você consegue, mas é em cima de muito, tem que ter algum sacrifício, como tudo. E o sacrifício que eu digo é tirar um bocado de conforto, ou seja, em vez de ter uma casa, você tem que arrendar um quarto, ao invés de ter certas regalias a nível de comida, também tem que se regrar mais. Horas de trabalho, tem que trabalhar muito, tem que se fazer bastante horas de trabalho, para que se consiga sair fora de um padrão mínimo de ganho. Porque hoje, uma pessoa ganhar um ordenado mínimo em Portugal, posso dizer que sobrevive, mas não vive. Eu acho que as pessoas devem viver, não sobreviver. À medida do possível de cada um, como é óbvio, mas o mínimo que a gente tem que fazer é viver. E essa linha de pensamento de sobreviver é muito complicado. Então, pessoal, isso foi só mesmo para passar assim um resuminho rápido do que está acontecendo. Ou seja, a inflação em Portugal está muito alta. Por mais que eles camuflem os números, por mais que venham dizer coisas absurdas a nível de televisão, a nível de internet, mas é fácil, é só os fatos. Eu vivo aqui, eu vou ao mercado fazer compras, eu vejo que a coisa mudou completamente. Então, o que eu tenho para vos dizer é isso,
A nível de economia, hoje Portugal tem uma inflação muito alta. Por mais que eles camuflem nos números da televisão, não, mas está muito alta. A renda que era, por causa desse boom imobiliário que a gente fala, a renda que quadriplicou, no mínimo quadriplicou. Sem contar as calções absurdas que os senhorios pedem e os pagamentos de renda adiantado. Então, de fato, ficou muito difícil nesse setor. E não estou a falar só a nível de imigração. As pessoas que vivem cá mesmo, os portugueses também sofrem muito com isso. Muitas pessoas que viviam mais perto das zonas centrais tiveram que se afastar. Então, isso é uma coisa mesmo extremamente complicada. A nível financeiro, o país anda um bocado de rastros. Mas a gente vê falar toda hora que a economia de Portugal está disparada, está tudo. Claro, obviamente, a construção aqui em Portugal nesse momento está uma loucura. Desde 2016 para cá que começou esses investimentos, mesmo na época da pandemia, teve umas paragens, sim, teve. Eu tinha uma empresa de construção na altura, dei ali um bocadinho de falta de sorte, porque os lugares onde eu estava a trabalhar com empresas eram tudo fábricas e clubes de recreação, então foram coisas que foram fechadas e nem sequer nós podíamos entrar. As fábricas, por ser do ramo alimentício, não se podia trabalhar pessoas que não fossem da fábrica, pelos riscos de contaminação. Os clubes, obviamente, fecharam. Desinteressa completamente estar investir dinheiro para manutenção ou para construção. Então eu tive ali uns bons meses parados, sem complicadíssimo. Mas os outros tipos de construção continuaram na mesma. E até o momento as coisas estão mesmo ainda muito forte a nível de construção. Só que já volto a dizer, a mão de obra a nível de construção aqui, que se é valorizada, são mão de obras muito específicas. Se você chegar aqui como ajudante para trabalhar numa obra, você vai ganhar um ordenado mínimo. E um ordenado mínimo dificilmente você vai se aguentar. Se você é uma pessoa que tem alguma especialidade em cerâmicas, em acabamentos, isso, ok, aí você já tem a oportunidade de ganhar mais algum dinheiro. Mas a nível, se não percebe de obras, vai trabalhar de servente e pagam muito pouco. Eu, quando tive a empresa, até conseguia fazer uma compensação aos funcionários. Por mais que o ordenado fosse pouco, até uma forma de motivar e tudo, ajudava bem os funcionários. Mas as empresas não fazem isso. E, honestamente, hoje era uma coisa que eu também já não faria mais, porque eu me prejudiquei muito. E digo me prejudiquei a nível de prejudicar a empresa. A nível de ajudar e depois não ser retribuído e muito pelo contrário, ser prejudicado. Portanto, resumo, fechando, para a gente fechar esse tema, muita atenção, se estão a pensar em vir para Portugal, olhar muito para esses números, essas coisas, porque de fato está um bocado mesmo apertado. A economia de Portugal está a crescer muito, mas está a crescer para, se a gente fosse fazer assim uma divisão de classes, né, classe média, classe alta, classe baixa e por aí afora, o que está a crescer é de classe média para cima. Tudo que seja de classe média para baixo está muito complicada a vida em Portugal. Ou seja, se você vem com dinheiro para investir, classe média para cima, classe média alta, tranquilo. Agora, se você vem para trabalhar, que é classe média para baixo, muita atenção com o que vem para trabalhar. Se você já vem com um trabalho organizar a documentação para não ser pego de surpresa, não fazer a tal imigração sem dinheiro, que é chegar aqui sem dinheiro, e mesmo que vier com dinheiro, venha preparado com um bom dinheiro, porque as rendas estão muito caras, o trabalho que tem trabalho, mas o trabalho que tem normalmente é trabalho pesado, e se você precisar se safar por algum tempo sem ter documentação, você precisa de um bom dinheiro. Ok? Pensar sempre isso. Isso há 15, 20 anos atrás, para cá as coisas quadriplicaram. Até mesmo para quem já teve aqui há uns anos atrás, muita atenção. Beleza? Então isso é só para passar um resumo aí muito rápido também. Meus vídeos são um bocado longos, mas é porque eu gosto de explicar as coisas o máximo que posso. Mesmo assim, às vezes ainda sinto que não passei bem a mensagem ou o que eu queria passar. Mas é o que eu digo, está aberto para se mandar mensagens, para se fazer comentários. É um sítio para se trocar ideias, para se pôr opiniões. Não estou aqui para fixar minha ideia, não estou aqui para impor nada a ninguém, ok? E como eu já disse no vídeo de apresentação, isso é um canal para a gente trocar ideias, porque acho que a gente passando para as pessoas, a gente ensinando para as pessoas o que a gente sabe,
a gente também aprende cada vez mais, certo? Então, vamos falando por aqui. Como eu costumo dizer, temos o mundo na ponta de um dedo e vamos fazer com que isso seja a nosso benefício, para nosso sucesso, para nossa progressão e por aí afora, para nossa prosperidade. Ok? Um abraço então, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e não se esqueça, o mundo à ponta de um dedo.